Welcome back. We are joined today by Zhang Shuiqin, who Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Zhang Shuiqin, muito conhecido por fazer previsões bastante precisas. Entre elas, a reeleição de Trump, a escolha de Vance como vice-presidente e, muito relevante para o momento, a previsão de que os Estados Unidos entrariam em guerra com o Irã. Agora, essa guerra com o Irã me chamou muita atenção, porque em vários aspectos não parece fazer muito sentido que os Estados Unidos tomassem essa decisão. Parece uma confusão enorme. É muito difícil derrotar os iranianos militarmente, e não há uma forma clara de declarar vitória e simplesmente voltar para casa. Então, eu pensei que um bom ponto de partida seria te perguntar: por quê? Como você percebeu, ou por que você previu corretamente que os Estados Unidos atacariam o Irã? that the United States would attack Iran. Certo. Então, eu acredito que a melhor evidência de que os Estados Unidos acabariam atacando o Irã é que, em janeiro de 2020, o Trump ordenou o assassinato de Qasem Soleimani, que era o enviado iraniano para o Oriente Médio. Ele era basicamente o embaixador do Irã, junto aos seus aliados, o Hezbollah, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis. Matar um embaixador é, na prática, uma declaração de guerra. Por isso, eu senti que, se o Trump tivesse sido reeleito em 2020, ele certamente teria ido à guerra contra o Irã. E eu não sabia exatamente por que ele queria essa guerra. Eu tinha várias hipóteses, mas estava bastante certo de que, se ele tivesse vencido a eleição, teria declarado guerra ao Irã. E como você vê essa guerra se desenrolando agora? Porque se a gente for avaliar, uma das coisas que tornam tudo mais complicado é que há muitos atores envolvidos, cada um com seus próprios interesses. Claro, no centro disso, dá para dizer que é uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, como muitos costumam chamar. Mas é claro, Israel é um participante fundamental aqui. Os iranianos têm vários aliados regionais próximos. E além disso, há as grandes potências, como a Rússia e a China. Então, como você acha que essa guerra vai se desenvolver? Certo. Então eu acho que no primeiro mês dessa guerra, os Estados Unidos estavam focados em uma estratégia de decapitação. Basicamente, tentar eliminar o máximo possível da liderança iraniana, na esperança de que isso levasse a um acordo global, em que os iranianos se rendessem e os americanos pudessem, na prática, impor uma mudança de regime. Os iranianos, no entanto, se mostraram muito mais resilientes, criativos e engenhosos do que os americanos imaginavam. E agora, os Estados Unidos passaram para a segunda fase da guerra, que é essencialmente uma guerra de atrito, de estrangulamento econômico. Eles estão tentando destruir a capacidade do Irã de financiar essa guerra, principalmente atacando a capacidade iraniana de exportar petróleo para a China e de controlar o Estreito de Hormuz. É aí que o Trump declarou um bloqueio naval no Estreito de Hormuz. E eu acho que é para aí que essa guerra vai caminhar. Vai ser uma guerra lenta, que vai sair das manchetes, muito parecida com o que aconteceu em Gaza. No começo, talvez nas primeiras semanas, o mundo inteiro ficou horrorizado com o que os israelenses estavam fazendo, mas depois eles declararam um cessar-fogo e aos poucos a atenção do mundo foi se voltando para outros assuntos. E é isso que o Trump, na minha opinião, pretende fazer com o Irã, tentar aplicar o máximo de pressão militar, diplomática, política e econômica possível para forçar um acordo global e, ao mesmo tempo, desviar a atenção das pessoas da guerra. Sinceramente, eu não acho que exista uma saída para o Trump, porque as consequências dessa guerra são enormes. Por exemplo, se a gente olhar para os países do Golfo, os Emirados Árabes Unidos sofreram muito com essa guerra. Eles não podem se dar ao luxo de deixar o Irã sair vitorioso e controlar o Estreito de Hormuz. Então, basicamente, os Emirados estão totalmente comprometidos em derrotar o Irã. A Arábia Saudita e o Irã têm uma rivalidade que vem de décadas, com os dois disputam disso no mundo islâmico. E por isso a Arábia Saudita também vê o Irã como uma ameaça de longo prazo.
Então, mesmo que a Arábia Saudita esteja tentando promover uma solução diplomática, o interesse deles também é ver o Irã derrotado. O Bahrein, neste momento, está sob muita ameaça, porque a maior parte da população é muçulmana xiita, enquanto a liderança é sunita. E essa liderança não é muito popular por lá. Além disso, os iranianos estão muito determinados a incentivar revoluções pelo mundo islâmico. Por isso, esses três países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, talvez também o Kuwait, querem ver essa guerra levada até o fim. Já os iranianos não querem voltar ao antigo status quo quando estavam sob sanções. Agora, eles têm o controle do Estreito de Hormuz. Eles querem alívio econômico. Eles veem o Estreito de Hormuz como o principal ponto de pressão contra os americanos. Então também querem que essa guerra vá até o fim. Os americanos estão presos por causa do petrodólar. Se eles saírem, basicamente os países do Golfo passariam a negociar em várias moedas, incluindo o yuan chinês e o ouro. E isso derrubaria a economia americana, porque ela depende muito dos investimentos vindos desses países do Golfo. O Conselho de Cooperação do Golfo tem trilhões investidos nos Estados Unidos e eles seriam obrigados a repatriar esses trilhões de volta para a região para poder pagar reparações aos iranianos. Isso significaria uma catástrofe para a economia americana, especialmente para o setor de inteligência artificial. Israel está determinado a levar adiante o chamado Projeto da Grande Israel e enxerga essa situação como uma oportunidade de redesenhar o mapa do Oriente Médio para alcançar esse objetivo. Israel quer que essa guerra continue o máximo de tempo possível, porque acredita que árabes e iranianos vão se destruir mutuamente nesse processo. E quando a poeira baixar, eles teriam alcançado o Projeto da Grande Israel. Então, basicamente, no Oriente Médio, há pessoas muito poderosas que querem ver essa guerra levada até o fim, e ninguém está disposto a aceitar uma derrota. Sim, não, eu concordo. Não parece haver nenhum caminho para um acordo político que seja aceitável para os dois lados. Mas, pensando no interesse dos Estados Unidos em reduzir a intensidade dessa guerra, como você disse, ao mesmo tempo em que aumentam a pressão, bloqueando os portos e tentando sufocar a economia, não me parece claro porque os iranianos aceitariam jogar esse jogo, deixando os americanos travarem essa guerra nos termos deles. Então, não faria sentido os iranianos quererem bater o pé e romper esse bloqueio, atacando com força as bases americanas na região, fechando o Mar Vermelho, ou fazendo o que for possível para impedir os Estados Unidos de continuar essa lenta asfixia do Irã e chamar isso de paz. Certo, eu concordo totalmente com a sua análise. Eu acho que no primeiro mês os iranianos estavam vencendo essa guerra. Eles eram proativos, tinham a iniciativa, basicamente controlavam o ritmo do conflito. Com o cessar-fogo, essa dinâmica mudou completamente. Agora, na verdade, os americanos estão sendo mais proativos. Eu diria que os americanos, neste momento, são os dominantes nessa região. E eu acho que o motivo pelo qual o cessar-fogo foi negociado é que a China pressionou bastante o Irã para aceitar o acordo. Os países do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo, têm muito comércio com a China. E em meados de abril, o líder dos Emirados Árabes Unidos, o MBZ, fez uma visita de Estado à China e basicamente disse aos chineses: olha, a gente está com muitos problemas. E a verdade é que a China faz comércio com todo mundo. Sim, eles recebem muito petróleo do Irã, mas na verdade recebem ainda mais gás natural liquefeito do Catar. Então o pessoal do Estado chinês está tentando focar nessa ideia de paz global em que todo mundo ganha. A China, na verdade, não se importa muito com como essa guerra começou. Não se importa com quem começou. O que ela quer é que a guerra acabe. E neste momento, a China está muito concentrada em reabrir o Estreito de Hormuz. Eu acho que os chineses aplicaram bastante pressão diplomática por meio do Paquistão. O Paquistão serviu como intermediário, mas a China estava atuando nos bastidores.
E eu acredito que foi só por causa do envolvimento chinês e das garantias de segurança oferecidas pela China que os iranianos aceitaram um cessar-fogo. Mas esse cessar-fogo, e isso é algo que as pessoas precisam entender, acabou provocando uma divisão entre a liderança política e a liderança militar. A liderança política em Teherã quer ver um acordo político negociado o mais rápido possível, porque eles têm muito medo de que, se essa guerra durar demais, a economia iraniana entre em colapso, o Irã fique isolado diplomaticamente e a população acabe se revoltando contra o governo. Já a liderança militar, sob o comando da Guarda Revolucionária, quer levar essa guerra até o fim, porque os americanos mataram o líder deles, Qasem Soleimani, e também o líder espiritual, o Ayatollah Khamenei. Então agora existe uma divisão entre a liderança política e a militar, e eu acho que pode ter consequências enormes à medida que essa guerra continua. Bom, você vê algum caminho provável aqui para uma guerra mundial? Eu converso com pessoas que dizem que talvez a gente já esteja nessa guerra, considerando todas as grandes potências envolvidas nesse tipo de hostilidade militar. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos, não é possível impor um bloqueio realmente eficaz aos portos iranianos, já que é uma região muito distante da costa, muito ampla para cobrir, com poucos recursos, pouco suprimento e pouco apoio. Mas sabe, em algum momento, os americanos podem ter a ideia de que já que a maioria dos petroleiros iranianos está indo em direção à China, por que não cortar tudo ali no Estreito de Malaca ou em algum desses pontos de estrangulamento que os Estados Unidos tradicionalmente consideram estratégicos para enfraquecer a economia chinesa? E também, claro, agora a gente vê a Rússia, pelo menos segundo relatos, oferecendo cada vez mais apoio ao Irã, não só em inteligência, mas também em armamentos. De novo, é difícil saber exatamente o que está acontecendo por causa da névoa da guerra. Mas você vê um caminho que leve a uma guerra mundial agora? Eu acho que a gente já está na Terceira Guerra Mundial. A diferença é que a forma como a gente entende o que é uma guerra mudou no século XXI, em comparação com o século XX. No século XIX, a guerra era basicamente exércitos se enfrentando no campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi uma guerra de trincheiras. E era fácil ver o conflito, porque os exércitos estavam literalmente se matando nas trincheiras. Já a Segunda Guerra Mundial foi sobre destruir a capacidade do Estado de continuar lutando. Ou seja, o foco passou a ser as populações civis. Por exemplo, os bombardeios incendiários na Alemanha e no Japão foram o que permitiu aos aliados vencer a guerra no fim. É algo de que quase não se fala, mas esses bombardeios foram extremamente destrutivos. Mataram muitos civis e, no fim das contas, acabaram com a capacidade dos estados de produzir as armas necessárias para continuar a guerra. E foi assim que os aliados venceram. Esse foi o tipo de guerra do século XX. A guerra do século XXI é diferente, porque no fim das contas ela é sobre estrangulamento econômico, forçar o inimigo a se render e provocar instabilidade interna. E eu acho que a Terceira Guerra Mundial tem dois principais combatentes, os Estados Unidos e a Rússia. E já estamos vendo uma guerra enorme acontecendo nos oceanos, onde navios americanos estão tentando mirar, abordar e basicamente tomar petroleiros da frota russa de transporte. Isso são atos de pirataria. Os americanos já, pelo que eu acredito, apreenderam 2 petroleiros russos. Então eu acho que no futuro o que vai acontecer é que os russos vão armar e militarizar essa frota de transporte. E por isso devemos ver uma guerra gigantesca nos oceanos nos próximos anos. Essa guerra é antes de tudo econômica, entre a Rússia e os Estados Unidos. Outro aspecto dessa guerra é a sabotagem, certo? A gente está vendo drones ucranianos atacando refinarias de petróleo na Rússia. Refinarias estão sendo destruídas em várias partes do mundo. Então, basicamente é uma guerra econômica, um estrangulamento econômico. Agora, a China é peça-chave nisso, porque a estratégia americana em relação à China é diferente da estratégia em relação à Rússia.
Os Estados Unidos querem simplesmente destruir a economia russa. Mas, no caso da China, ela é fundamental para os Estados Unidos manterem o financiamento da própria dívida. Hoje, os Estados Unidos têm algo em torno de 39 trilhões de dólares em dívidas e precisam que a China continue comprando títulos do Tesouro Americano. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer é criar uma situação em que a China seja forçada a comprar esses títulos e, assim, permitir que o país mantenha o que, na prática, é um esquema de pirâmide. Por isso, eles não querem destruir a moeda chinesa. Porque se você destruir a China economicamente, ela vai acabar escolhendo a opção nuclear e se livrando de todos os títulos do Tesouro Americano, o que causaria um pânico na economia global. Então, o que os Estados Unidos querem fazer é basicamente tentar pressionar a China a chegar a um acordo econômico. E se a gente olhar o que aconteceu na Venezuela, certo? No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos sequestraram Maduro. E dá para argumentar que o objetivo disso foi mandar um sinal para a China de que os Estados Unidos controlam o hemisfério ocidental. Isso é o que se chama de doutrina Monroe, ou, como alguns dizem, a corolário Trump da doutrina Monroe. E a China investiu trilhões de dólares em infraestrutura na América do Sul, portos, refinarias, ferrovias e por aí vai, porque ela precisa dos alimentos, dos recursos e da energia que vem da região. O que o Trump está tentando dizer para a China é o seguinte: se vocês quiserem comprar qualquer coisa da América do Norte, tem que passar por nós. A gente vai cobrar um imposto. E esse imposto serve para que vocês abram o mercado financeiro de vocês e para que a gente possa vender stablecoins para a população chinesa. As stablecoins são basicamente moedas digitais lastreadas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então a estratégia toda é: as instituições compram esses títulos e as pessoas podem comprar stablecoins americanas. Com isso, os Estados Unidos têm interesse em manter a economia do Tesouro forte e em forçar os chineses a comprar mais títulos e mais dólares americanos para sustentar a economia dos Estados Unidos. Essa é a estratégia dos americanos para os próximos 5 anos. E é por isso que o Trump vai visitar Pequim daqui a alguns dias. É uma visita de 3 dias e eu acho que eles vão preparar o terreno para um grande acordo entre a China e os Estados Unidos. E tem 3 pontos para a gente ficar de olho nessas negociações, que devem acontecer ao longo do próximo ano. O primeiro é o comércio. E, de novo, eu acho que o que vai acontecer é que a China vai concordar em comprar mais recursos do hemisfério ocidental, especialmente gás natural liquefeito dos Estados Unidos, para sustentar o setor de manufatura. Esse é o primeiro ponto, o comércio. O segundo é Taiwan. Nesse caso, para facilitar melhor o comércio entre os Estados Unidos e a China, o Trump vai declarar que Taiwan e a China são a mesma entidade política. Ele vai refutar a independência de Taiwan. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é que, na minha opinião, a gente vai ver uma cooperação enorme na área de inteligência artificial. Os 2 países concordam que a IA é o futuro e vão concordar em compartilhar tecnologia e trabalhar juntos no desenvolvimento de uma IA que seja segura e eficaz para toda a humanidade. Então eu acredito que quando Trump visitar Pequim, o sinal vai ser dado de que haverá uma reaproximação entre os Estados Unidos e a China. E mais uma vez, eu não posso deixar isso mais claro, o objetivo final dos Estados Unidos é transformar a China em um vassalo do Império Americano. Mas certamente a China deve perceber, o caminho que está seguindo. Que os Estados Unidos não estão realmente buscando uma convivência pacífica, mas sim como 2 iguais num sistema multipolar, tentando, no fim das contas, restaurar a própria dominância. Mas como é que você entende isso? Onde é que os europeus entram nessa história? Porque no momento, parece que eles estão se preparando para comprar a energia dos americanos. E aí os Estados Unidos podem basicamente vender sua energia para os europeus, enquanto importam energia mais barata, por exemplo, da Rússia.
Quer dizer, isso também não acaba transformando os europeus em vassalos? Porque economicamente parece que as coisas estão indo nessa direção. Economically, it appears to be going that direction. Well, unfortunately, the European leadership has already been Bom, massive. infelizmente a liderança europeia já foi vassalizada. Se a gente volta para 2022, quando a guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou, os europeus congelaram 200 bilhões de dólares em ativos russos, a pedido dos americanos. Isso destruiu a legitimidade e a credibilidade do sistema bancário europeu. Os europeus pararam de comprar energia da Rússia e isso acabou com a economia europeia. O gasoduto Nord Stream foi destruído e os europeus sabiam quem fez isso. Todo mundo sabe quem fez. Mas eles agramam que foram os russos. Então, de muitas maneiras, os europeus já foram transformados em vassalos. E agora, os europeus já estão discutindo recrutar homens para ir lutar na Ucrânia. Se os europeus não tivessem dado o financiamento e o apoio político para os ucranianos, essa guerra já teria acabado há mais de 2 anos. Infelizmente, a liderança europeia já foi vassalizada. Isso vai gerar muito descontentamento entre a população europeia. A gente já está vendo isso com o crescimento do AfD na Alemanha. Yeah, no, it's. I think the public is slowly awakening that. Eu acho que o público está começando, aos poucos, a perceber que seus líderes já não estão mais servindo a eles. Mas você fez outras previsões também. Você disse que os Estados Unidos provavelmente enviariam tropas terrestres contra o Irã. Eu já ouvi isso de várias outras pessoas, mas ao mesmo tempo parece algo que desafia a lógica, porque o Irã é praticamente uma fortaleza com suas regiões montanhosas. Ele é cercado por vias marítimas internacionais e, claro, tem uma população muito grande e poderosa. Poderosa no sentido de ter alta capacidade industrial, produzindo armamentos baratos que podem ser descentralizados e não são facilmente destruídos. Então eu queria entender, como você enxerga a lógica de usar tropas terrestres nesse caso? Yeah, so I'm wondering how do you see the logic of ground troops here? Right. So the reason why I use ground troops is that it's not Certo. sustainable. Então, o motivo de usar tropas terrestres é que não dá para sustentar o uso de aeronaves numa guerra de atrito. Elas custam caro demais, são fáceis de derrubar e, com o tempo, acabam sofrendo desgaste. E a gente já está vendo isso acontecer. Tem fogo, amigo, muitos acidentes e vários aviões americanos estão sendo abatidos. São aviões de 90, 100 milhões de dólares. Não dá para bancar uma guerra de atrito no ar por muito tempo. Por isso, o que se faz é enviar tropas terrestres, porque é mais barato e mais eficiente em termos de custo. E aí você tem 2 objetivos. O primeiro é garantir o controle da costa iraniana. Ou seja, o que se busca é impedir que o Irã consiga cobrar pedágios e exercer controle sobre as rotas geográficas. Então você usa tropas terrestres basicamente para caçar a artilharia iraniana e as bases subterrâneas de mísseis do Irã. E o segundo motivo para usar tropas terrestres é que você quer montar bases avançadas dentro de enclaves étnicos no país, principalmente no sudeste do Irã, perto da fronteira com o Paquistão. Essa é a região dos Baluches. E também no noroeste do Irã, onde ficam os curdos. O que se tenta fazer é provocar tensões étnicas dentro do Irã e forçar a Guarda Revolucionária a enfrentar esses grupos no terreno. Assim, eles ficam expostos ao poder aéreo. Por isso, você acaba sendo obrigado a usar tropas terrestres se quiser continuar essa guerra. De outro jeito, ela não se sustenta. And well, it seems one of the reasons why the Iranians can absorb a lot of pain is because they reasonably see this as an existential threat. It's a bit like the reason why the Russians and Ukrainians are willing to, accept so many sacrifices, because they both consider this, again, for good reasons, to be an existential threat. But for the United States, you would think that they have more limited appetite for casualties. So, how do you see the... Como você vê os Estados Unidos conseguindo sustentar isso? Continuar essa guerra? Porque colocar tropas em terra significaria muito sofrimento. Right, so
Um, what people don't Certo. appreciate O que as pessoas não percebem é que os Estados Unidos estão com sérios problemas financeiros. Neste momento, o país tem uma dívida de 39 trilhões de dólares. E isso obriga o governo a gastar 1 ou 2 trilhões só para financiar essa dívida, pagando juros sobre ela. Pois é. E não existem boas opções aqui. Se houver um calote, o que acontece é que os bancos privados que hoje financiam o governo americano, basicamente o Federal Reserve, entram em colapso. E nesse caso, todas as economias que nos colocaram nesses bancos simplesmente desaparecem. Então, o calote não é uma opção. A única opção que sobra é a guerra. A ideia da guerra é forçar outros países a pagar e absorver a dívida dos Estados Unidos, certo? Então, quando você entra no Irã, o que está tentando fazer é provocar uma espécie de estrangulamento econômico no mundo todo. Os europeus dependem muito do petróleo do Oriente Médio. Se eles não conseguem pagar por esse petróleo, acabam sendo obrigados a pagar mais caro pelo petróleo americano. O gás natural liquefeito dos Estados Unidos custa cerca de 15 vezes mais do que a energia russa. E o que os Estados Unidos querem é forçar o mundo inteiro a comprar energia e recursos americanos vindos do hemisfério ocidental. E os Estados Unidos vão financiar isso, ou seja, vão emprestar dinheiro ao resto do mundo para que comprem armas e recursos americanos. Isso é muito parecido com o que aconteceu no começo do século XX, quando, por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na Europa, os Estados Unidos conseguiram vender seus recursos para o mundo inteiro e ganhar muito dinheiro com isso. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora é forçar o resto do mundo a absorver os 39 trilhões de dólares da sua dívida. E você tem razão quando diz que os iranianos estão lutando com muita força, porque é a casa deles, é onde estão as famílias deles, e eles não querem perder isso. Mas os americanos também são obrigados a lutar com a mesma intensidade, porque a alternativa seria o colapso econômico, uma guerra civil e talvez até o colapso do próprio Estado americano. Pois é, você argumenta que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, só que ela é travada de um jeito diferente das duas primeiras. Mas um dos grandes riscos agora é que os conflitos atuais entre as grandes potências continuem nesse mesmo rumo. A ilusão de que dá para controlar a escalada, isso me preocupa muito. Quero dizer, os europeus acham, por exemplo, que podem continuar atacando cidades russas e que os russos não vão reagir. Que podem bloquear navios russos e nada vai acontecer. Que talvez consigam cortar o acesso da China à energia e que isso não vai gerar resposta. E claro, os Estados Unidos podem ter uma crise econômica amanhã e as coisas podem facilmente sair do controle. Me parece que o caminho em que estamos agora é muito instável, muito provisório. Você vê, digamos, uma direção clara daqui para frente, no sentido de as grandes potências começarem a escalar umas contra as outras, porque o que está acontecendo agora não parece sustentável de jeito nenhum. Certo. Então, eu acho que o raciocínio é o seguinte. A lógica é que se você não fizer nada, pode acabar com uma situação parecida com as revoluções de 1848, quando todas as monarquias da Europa estavam à beira de serem derrubadas por rebeliões populares. E se você fizer alguma coisa, pode acabar em algo como a Primeira Guerra Mundial, quando milhões de pessoas morreram nas trincheiras e parecia que o mundo estava prestes a acabar. Então, se você é parte da elite na Europa ou nos Estados Unidos, provavelmente prefere a opção da Primeira Guerra Mundial, em vez da opção de 1848. E essa é uma escolha muito dura que a elite global enfrenta agora. Ou você não faz nada, e aí as populações se revoltam contra você, porque é incompetente, ganancioso, corrupto, ou você manda essas pessoas morrer nas trincheiras da Ucrânia, manda morrer nas montanhas do Irã, para tentar reduzir a tensão política dentro de casa. E eu sei que isso soa muito direto, muito duro, mas no fim das contas a elite cavou um buraco enorme para si mesma.
É bom, um ator-chave aqui, no entanto, é Israel. A gente vê de novo que as ambições são bem claras, mas ao mesmo tempo eles parecem ter muitos problemas profundos. Há divisões muito fortes dentro da sociedade, algo que chega perto de uma guerra civil. Existe essa iniciativa da chamada Grande Israel, que coloca o país em conflito com praticamente todos os vizinhos. O principal protetor deles são os Estados Unidos, que estão em relativo declínio, e surgem novas grandes potências na região, menos simpáticas a Israel. Mesmo nos Estados Unidos, dá para ver uma tendência interessante. A imagem de Israel, a forma como os americanos enxergam o país, está despencando. Eu, pelo menos, nunca vi nada assim na minha vida. Os americanos começando a se voltar um pouco contra Israel, pelo menos a população. Como você disse, as elites, o establishment político, continuam agindo como se nada tivesse acontecido. Mas afinal, para onde Israel está indo com tudo isso? Infelizmente, Israel se tornou uma espécie de culto da morte. É algo muito ligado a uma visão do fim dos tempos. Estamos falando de uma minoria, certo? São esses extremistas religiosos que tomaram o controle do governo israelense. E eles acreditam que o que está acontecendo no Oriente Médio vai levar à vinda do Messias. Então, enquanto eles se mantiverem unidos e continuarem empurrando a história para frente, porque eles querem acelerar esse processo, Deus vai salvá-los. Nesse cálculo, é algo muito diabólico, muito cínico. Mas o que eles acreditam é o seguinte: o mundo está caminhando para o colapso. O mundo está indo em direção à decadência. Então vai haver caos no mundo todo. E se Israel conseguir acelerar esse caos, empurrar esse caos para frente, o que vai acontecer é o seguinte: primeiro, Israel vai estar em uma posição melhor que todo mundo para tirar proveito disso, porque Israel tem iniciativa. Mas também, isso vai forçar todos os judeus do mundo a se unirem em torno da ideia de Israel, porque o mundo vai ver, com razão, Israel como um agente do caos. Só que isso é bom para Israel, porque se o povo judeu estiver unido, se a nação de Israel estiver unida em torno de uma causa comum, então Deus vai estar ao lado de Israel e vai derrotar o mundo inteiro. E, infelizmente, esse é exatamente o raciocínio desses fanáticos religiosos em Israel hoje.